Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pré-diabetes. Você sabia que 1 em cada 3 adultos americanos aqui nos Estados Unidos tem pré-diabetes e que 90% deles nem sabe que tem pré-diabetes? Mas o que é pré-diabetes e como que eu fico sabendo se eu tenho pré-diabetes? Essa é a nossa conversa de hoje e vocês vão entender sobre isso hoje através de 4 perguntas. Então, vamos à pergunta número 1. O que é pré-diabetes? Então, imagine o seguinte. Eu tenho um paciente que fez um exame de sangue e checou o açúcar dele e vem para uma visita comigo e eu olho o resultado do exame de sangue e falo, ó, seu exame de sangue está normal e seu nível de açúcar está normal. E ele está feliz. No ano seguinte, ele volta e faz o mesmo exame de sangue. Agora ele volta para mim e eu olho o resultado do exame de sangue dele e do nível de açúcar e falo, olha, você tem diabetes. A pergunta que ele vai fazer para mim é óbvia. Mas, doutor, eu tô com diabetes? Ano passado meu exame de sangue estava normal. Como assim eu tô com diabetes agora? Mas sem nenhum aviso? Nada para me falar que eu estava com risco de ter diabetes? É por isso que existe esse estágio antes da diabetes, chamado pré-diabetes. É o seu aviso que, se você não se cuidar, há a possibilidade muito grande de você desenvolver diabetes no futuro. Agora nós vamos à pergunta número 2. Como que eu fico sabendo se eu tenho pré-diabetes? Então imagina que nós temos aqui, esse aqui é o tempo, e aqui a gente vai colocar o açúcar em jejum. Então, se eu fizer um exame de sangue e o exame de sangue até o nível de 99, ele está normal no açúcar em jejum. Entre 100 e 125, ele está no nível que a gente chama de pré-diabetes. E de 126 para cima, a gente chama de diabetes. Ou seja, essa parte aqui entre 125 e 100 é o que a gente vai chamar de pré-diabetes. Existem 2 testes que a gente pode fazer. Um é o açúcar em jejum. O outro é o que a gente chama de hemoglobina glicosilada. E, ao invés de eu ter o açúcar em jejum, eu posso ter hemoglobina glicosilada. E os números são: até 5,6 é o normal. Entre 5,7 até 6,4, a gente chama isso aqui de pré-diabetes. E de 6,5 para cima, a gente vai chamar de diabetes. O que acontece é que pode ser qualquer um dos 2 testes que você pode usar. Quando o açúcar em jejum vem, normalmente a gente tem que repetir esse teste. A hemoglobina glicosilada é o teste que a gente mais gosta de usar aqui nos Estados Unidos, por causa que ela é mais prática. E ela é mais prática por causa de 3 fatores. Primeiro, é mais fácil de você fazer porque não precisa ser em jejum. Segundo, ela mede o açúcar, a média do açúcar nos últimos 3 meses. Então, se você falar assim, doutor, mas o açúcar está alto hoje é porque 2 dias atrás eu fui numa festa, comi doce demais. Não vai ser o caso. A hemoglobina glicosilada está checando os últimos 3 meses e a média dos últimos 3 meses. E o terceiro fator é que a hemoglobina glicosilada é o teste que a gente usa para monitorar até a diabetes, quando você tem a diabetes. É ela que a gente usa para monitorar. Então, a hemoglobina glicosilada é o teste mais comum que a gente faz aqui e ele é melhor porque está checando os últimos 3 meses. Então, nós sabemos que o açúcar em jejum entre 100 e 125 é o nível de pré-diabetes e a hemoglobina glicosilada entre 5,7 e 6,4 está dentro do nível de pré-diabetes. Agora nós vamos à pergunta número 3. Mas por que é importante eu saber se eu tenho pré-diabetes? É importante você saber que você tem pré-diabetes porque a maioria das pessoas que tem pré-diabetes tem um risco muito grande de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Então, se você fica sabendo isso, você tem como tomar
as medidas apropriadas para cuidar da sua pré-diabetes. E isso leva a gente para a pergunta número 4. O que eu faço se eu tiver pré-diabetes? Bom, pré-diabetes é basicamente o seu aviso de que você tem que cuidar da sua saúde, você tem que mudar o seu estilo de vida. Você tem que melhorar a alimentação, você tem que fazer mais exercício, você tem que perder peso e você tem que fazer o acompanhamento médico. Então, a mensagem de hoje é o seguinte: é muito importante você saber se você tem pré-diabetes, porque se você tem pré-diabetes, é o seu aviso de que você pode vir a desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. É um aviso para você acordar e cuidar da sua saúde e do seu estilo de vida.